Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Estamos aí para mais uma videoaula e o tema da vez é demografia brasileira. Então a gente vai estudar com um pouco mais de calma as principais características da população do Brasil. Mas, antes, dois recados para vocês. Primeiro, essa videoaula vai ser dividida em duas partes, dois vídeos, para não ficar muito grande, tá? Segundo, para essa aula é necessário que você tenha pleno domínio dos principais conceitos demográficos. Taxa de natalidade, mortalidade infantil, expectativa de vida, crescimento natural, enfim. Se você não está familiarizado com esses termos, dá uma olhadinha antes lá na nossa videoaula sobre demografia geral, vai aparecer aqui em algum lugar, para depois assistir esse vídeo. Tranquilo? Se você já assistiu, você está no vídeo certo, vamos nessa. Bom, primeira coisa, o órgão oficial responsável pela coleta e divulgação de informações acerca da população brasileira é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado lá na década de 40. Tá? Gente, o IBGE tem um estudo muito grande, muito complexo, que ele faz a cada 10 anos, é o chamado censo demográfico. Tá? Tem uma amostragem muito maior, tem uma complexidade muito maior, em análises mais pormenorizadas, mais detalhadas. Mas não é necessário esperar 10 anos para se ter informação da população do Brasil. Tá? Então, neste meio tempo, diversos outros estudos, diversos outros levantamentos são feitos, entre eles as contagens populacionais e a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Tranquilo? Bom, segundo o nosso último censo demográfico, de 2010, o Brasil tinha, naquele ano, 190 milhões de habitantes. Tá? Os dados mais recentes mostram que a gente tem aproximadamente 210 milhões de habitantes atualmente. Tranquilo? Então, isso faz do Brasil o quinto país mais populoso do mundo. Vocês já devem ter visto isso naquelas listas de países mais populosos e tudo mais. Certo? Errado. Presta atenção. O Brasil é o sexto. Está aí a correção. O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Atenção nisso. Questão excelente para ser cobrada em prova como pegadinha. Tá? Gente, em 2019, o Paquistão ultrapassou o Brasil em população absoluta, fazendo o Brasil, então, cair uma posição nesse ranking. Tá? Então, a partir de 2019, o Brasil deixou de ser o quinto país com maior população absoluta e passou a ser o sexto país com maior população absoluta. Tá? Sexto país mais populoso. Tranquilo? Fica atento a isso, hein? Isso é importante. Bom, vamos dar uma analisada agora nesse gráfico aí. Mostra o crescimento populacional brasileiro. Algumas informações importantes. Na década de 70, a gente tinha aproximadamente 90 milhões de habitantes. Em 2010, 40 anos depois, 4 décadas depois, esse número mais do que dobrou. Tá? Mas tem um movimento importante aqui. No início dos anos 2000 e mais efetivamente a partir da década de 2010, houve uma diminuição do ritmo de crescimento. Galera, presta atenção. Diminuição do ritmo de crescimento. Nós estamos dizendo que a população continua crescendo, só que ela está crescendo num ritmo menos acelerado. Tá? Vejo muito aluno errar isso, achar que a população está decrescendo, está declinando. Não, o crescimento continua sendo positivo, só que cresce num ritmo menor ano a ano. Tá? Para ficar mais claro, dá uma olhadinha no gráfico. Especificamente nesse trecho que eu selecionei. Repare, a curva de crescimento populacional brasileiro continua ascendente, continua subindo, mas nesse trecho aí ela está mais suave, tá? Essa curva está menos inclinada. Isso é que significa uma diminuição do ritmo de crescimento. Tá? O que está diminuindo é o ritmo e não a população. Beleza? Tá. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no mapa sobre densidade demográfica ou população relativa. Densidade demográfica ou população relativa significa habitantes por área, geralmente quilômetros quadrados. Neste mapa, a gente consegue visualizar que a faixa litorânea do Brasil é mais densamente povoada, tem mais população por quilômetro quadrado. Tá? Os motivos disso são históricos, né? O processo de povoamento, de ocupação, colonização do território brasileiro. Se a gente analisar sobre a ótica das regiões geoeconômicas, a região centro-sul tem maior densidade populacional e a região Amazônia tem menor densidade populacional, chamados vazios demográficos. Tá? Isso é importante. Então, gente, tem duas informações aqui importantes, que eu já vi bastante também em provas de vestibular, em provas de seleção. A seguinte afirmação: o Brasil é um país muito populoso, porém pouco povoado. Tá?
muito populoso, porque tem uma população absoluta, número total de habitantes muito grande, cerca de 210 milhões de habitantes, e pouco povoado, porque tem uma população relativa, habitantes por quilômetro quadrado, muito baixa, aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? É óbvio que isso varia de região para região, de estado para estado, de local para local. Mas a média brasileira é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tranquilo? Podemos seguir? Beleza. Ainda sobre crescimento natural, aí esse gráfico da teoria da transição demográfica. Estudamos as transições demográficas em outra videoaula. Se você não viu, vai lá ver videoaula sobre transições, sobre teorias demográficas. Uma dessas teorias é da transição demográfica, que a população de determinado país passa por fases, por estágios. Muito bem. Segundo essa teoria, até a década de 60, o Brasil estava no estágio 2, na fase 2 da teoria demográfica, da transição demográfica. O que essa fase 2 está mostrando para a gente ali no gráfico? A linha verde, que significa a taxa de natalidade, está alta. E a linha azul, que significa a taxa de mortalidade, está caindo bruscamente. Né? Com isso, o espaço entre essas duas linhas é o crescimento natural ou vegetativo, é essa parte azul aí. E a linha vermelha é o crescimento populacional. Então, reparem, crescimento explosivo. Tá? Essa é a fase conhecida como boom demográfico ou crescimento explosivo. Vamos lá. Por que está caindo a mortalidade? Por que está caindo a mortalidade infantil? Nesse gráfico aí, nesse estágio, até a década de 60. Já estudamos isso, as melhorias médico-sanitárias de uma maneira geral. Tá? Mais acesso ao saneamento básico, invenção de novos medicamentos, vacinação em massa, enfim. Tudo isso faz com que haja uma queda muito grande da mortalidade, mas a natalidade permanece alta, isso gera um crescimento explosivo da população. Podem ver aí no gráfico de baixo, da década de 40 até a década de 50, a população brasileira cresceu cada vez num ritmo maior. Tá? A cada década esse ritmo de crescimento era maior. Tranquilo? Da década de 60 em diante, o Brasil então entra na fase 3 da transição demográfica. O que acontece na fase 3? Olha no gráfico lá em cima. A linha verde de natalidade começa a diminuir, a linha azul da mortalidade continua diminuindo, né, pelos mesmos motivos já citados. O espaço entre eles, o crescimento vegetativo, continua positivo, a população continua crescendo, olha a linha vermelha, só que cresce num ritmo menor. Dá uma olhada. Perdão. Antes disso, o que leva à diminuição da natalidade? Por que a natalidade começa a cair a partir da fase 3? Já estudamos isso também. Mudanças culturais, o próprio processo de urbanização, né? Transição de uma sociedade agrária, rural, para uma sociedade industrial, urbana, tá? A emancipação feminina, o planejamento familiar, tudo isso leva à diminuição da natalidade. Tá? Então, a população começa a crescer num ritmo menor do que a fase anterior. Tá? Só reparar na linha vermelha do gráfico acima. Tá? Fica mais suave, como a gente mostrou no gráfico do slide anterior. Nesse gráfico de baixo aí, só você olhar, a partir da década de 70, o ritmo de crescimento diminui progressivamente. Mais uma vez, conforme eu falei no slide anterior, a população continua crescendo, porque esses valores aí, ó, do gráfico abaixo, são todos positivos. Então, 2,89, 2,48, 1,93, 1,64. Isso é crescimento da população. Está crescendo 1,64%, 1,93%. Tá? Só que, se vocês observarem, de 70 a 2000, esse ritmo, na verdade, 60, né? Chegou o auge na década de 60, a partir da década de 60 começou a haver a diminuição do ritmo de crescimento, não da população. Atenção a isso. Beleza? Mas e hoje, 2020? Onde estaria o Brasil na teoria da transição demográfica? Bom, a maior parte dos estudiosos da população, dos demógrafos, apontam ou colocam o Brasil na fase 3, tá? Fase 3, que é a fase de crescimento suave da população, diminuição do ritmo de crescimento. Tá? Mas alguns já colocam o Brasil na fase 4, que seria a fase de estabilização da população, tá? Quando as taxas de natalidade e mortalidade se aproximam. Então, vamos considerar que o Brasil está na transição, né? Está no meio, no processo de passagem da fase 3 para a fase 4, tá? Da fase de crescimento suave, de abrandamento, para a fase de
estabilização da população. Tranquilo? Muito bem. Bom, eu fico pensando, cá com os meus botões, quais são as consequências de todas essas mudanças? Quais são? Muito bem, são várias, e a gente vai começar a estudá-las a partir de agora. Vamos lá? Bom, começando pela taxa de natalidade. Dá uma olhadinha nessa sequência de mapas aí. Bom, de 91 a 2010, dá para observar que a taxa de natalidade caiu em todos os estados. Né? Quanto mais claro, menor a natalidade. Então, em 91 a gente tinha um mapa mais escuro, foi ficando mais claro em 95, 2000, 2005, 2010. Né? Também dá para a gente observar que a região norte, né, e também a nordeste, é uma região que demora mais a diminuir as suas taxas de natalidade. Tá? Vamos dizer que elas estão mais atrasadas com relação à transição demográfica. Mas no Brasil como um todo, que é a análise que nos interessa neste momento, está claro que está havendo uma redução da taxa de natalidade. Tranquilo? Então vamos lá. Natalidade em queda. Hoje a natalidade é de 18 por 1.000, ou seja, 18 nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes. Este é o valor, tá? Dá uma olhadinha de novo no gráfico da transição demográfica. Seria basicamente isso daqui. A gente não está nessa fase, nesse período de transição entre a fase 3 e a fase 4? Muito bem. Então, olha a taxa de natalidade lá, a linha verde, que é a linha de cima. Linha de cima não, perdão, ali é a linha do meio, né? A linha verde é a taxa de natalidade. Olha como é que ela está caindo. Então, a gente está bem dentro do planejado, do esperado, se a gente estiver realmente nessa fase aí, na transição da fase 3 para a fase 4. Tranquilo? Tá. O que causa essa mudança na taxa de natalidade, essa queda na taxa de natalidade? Mais uma vez, já estudamos isso. A urbanização, né? A transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana e as mudanças culturais que vêm com essa transição. O planejamento familiar, a entrada e a consolidação da mulher no mercado de trabalho. Tá? Tudo isso faz cair a natalidade. E essa queda da natalidade pode gerar algumas consequências no futuro. Quais são essas consequências? Está nascendo menos gente. Então, portanto, um envelhecimento da população, vai ter um número menor de jovens no futuro. Está nascendo pouca gente, tá? Cada vez menos. Então, o envelhecimento da população e também a diminuição da PEA, população economicamente ativa. Tá? Mesmo motivo. Está nascendo menos gente, menos jovens hoje, significa menos adultos, ou seja, menos PEA no futuro. Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos passar para a taxa de fecundidade ou fertilidade, que é o número médio de filhos por mulher. O gráfico de cima, dá uma olhadinha nele ali. A barra laranja representa o ano de 2000 e a barra azul representa o ano de 2010. Embaixo as faixas etárias das mulheres. Dá para perceber que até os 25 anos houve uma redução da taxa de fecundidade. Tá? Um ligeiro aumento dos 30 aos 34 anos, também de 35 a 39, mas se você olhar lá no último, nas duas últimas barras, a média nacional diminuiu, ó, tá? De 2000 para 2010. Outra informação que esse gráfico nos traz é que houve uma diminuição maior entre as mulheres mais jovens. Tudo isso está condizente com aquele cenário de mudanças culturais que a gente já falou. Né? Então, a nova geração tem outra mentalidade, tem a questão da emancipação feminina, os movimentos feministas e a importância deles, né? O planejamento familiar, tudo isso, com a nova geração, isso é mais visível. Portanto, a fecundidade, a fertilidade diminui conforme a faixa etária diminui. Tranquilo? Vamos ver como é que são esses dados, então. A fecundidade está em queda, beleza, acabamos de ver isso. Hoje, a fecundidade no Brasil é de 1,6 filhos por mulher, tá? O que está muito abaixo da taxa de reposição recomendada pela ONU, ou seja, para que uma população se mantenha estável, nem cresça e nem diminua, é necessário que as mulheres tenham, na média, 2,1 filhos por mulher. Tá? Uma média superior a isso representa crescimento populacional. Uma média inferior a isso representa decréscimo, diminuição da população ou do crescimento natural. Tranquilo? Muito bem. O que está causando essa queda da fecundidade? Bom,
fecundidade e natalidade são indicadores gêmeos, eles são diretamente proporcionais. Né? Se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui. Então, as causas são muito parecidas também. O que leva à queda da natalidade é semelhante ao que leva à queda da fecundidade. A urbanização, o planejamento familiar, o que esse desenho aí representa? Mesmo, a mulher no mercado de trabalho, a entrada e a consolidação da mulher no mercado de trabalho. Tá? Tranquilo? Tá. Mesmo assim, há diferenças regionais muito grandes. A gente está tratando o Brasil como um todo, mas é preciso falar das diferenças regionais. A gente sabe que o nosso país tem grandes diferenças regionais. A gente já estudou isso lá nas aulas de regiões. Tá? Por exemplo, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste têm as menores taxas de fecundidade ou fertilidade. 1,75, 1,92 e 1,93, respectivamente. Tá? Enquanto que as regiões Nordeste e Norte têm as maiores taxas de fecundidade, 2,04 para o Nordeste e 2,51 filhos por mulher para a região Norte. Tá? Isso está relacionado, então, àquele outro mapa que nós mostramos no slide anterior, sobre a taxa de natalidade, né? Se é um pouco maior nas regiões Norte e Nordeste. Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Não, né? Esse gráfico aí embaixo está mostrando ali a redução da década de 60 para 2020, em média 6 filhos na década de 60, em 2020 1,5 era a previsão, nós estamos com 1,6, tá? Mortalidade e mortalidade infantil. Bom, vamos tratar desses dois aspectos no mesmo slide, no mesmo momento. Primeiro, a mortalidade no Brasil está em queda. Tá? Hoje a mortalidade no Brasil é de 6,25 por mil, ou seja, 6 mortes para cada grupo de 1.000 habitantes. Gente, essa é a média nacional. É óbvio que se a gente fizer alguns recortes espaciais e sociais, essa média, esse valor se altera. Tá? Por que eu falo disso? Bom, leva a essa queda da mortalidade, são as melhorias médico-sanitárias, a revolução médico-sanitária, a gente já falou disso, tá? Sobre os recortes sociais, por exemplo, se você pega o recorte da população negra e da população pobre, pode colocar aí também, eu não coloquei, mas a gente pode considerar a população jovem. Então, você faz esse recorte social, racial e etário, né, população negra, pobre e jovem, a mortalidade é muito alta. Né? Se você ainda faz o recorte de gênero, né, você tem um índice de mortalidade por violência muito maior em homens, jovens, negros e pobres das periferias. Tá? Sobre esses diversos recortes que são possíveis, gente, eu sugiro vocês darem uma olhada no Atlas da Violência, publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tem na internet, coloca lá, dá uma olhada, dá uma analisada, tem infográficos bem interessantes sobre esses recortes a respeito da violência no Brasil, da mortalidade no Brasil. Tá? Vale a pena para a gente conhecer um pouco mais sobre a realidade dos mais pobres e de diversas classes sociais. Tranquilo? Mortalidade infantil também está em queda. Parei no gráfico, que mostra o ano de 2000 até 2016. 2016 teve um ligeiro aumento, né, mas eu não consegui achar um gráfico mais recente, só que os dados mais recentes mostram que a gente já diminuiu de novo, tá? Um pouquinho. Essa queda das taxas de mortalidade infantil, gente, elas estão ligadas à execução de programas, né, de políticas públicas assistencialistas e de distribuição de renda. Então, como a gente tem, por exemplo, o Fome Zero, no início do governo Lula, lá no ano de 2003, 2004, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, tá? Políticas públicas também de acesso, de ampliação do acesso ao saneamento. Tá? Por mais que a gente ainda tenha um quadro deficitário, ainda tem muito o que fazer com relação ao acesso ao saneamento básico, houve uma melhora. Tá? Gente, uma observação. Todas essas políticas, eu sei que eu estou citando políticas governamentais de um governo específico, mas todas essas políticas são alvo de críticas e devem ser mesmo. Tá? Elas têm problemas, elas têm falhas, mas a gente também não pode deixar de reconhecer o sucesso, o relativo sucesso delas em determinadas áreas. Tá? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês é que esse índice diminuiu por conta de investimento em programas assistencialistas, em programas de distribuição de renda e saneamento. Tá? Mesmo que a gente tenha
um cenário de diminuição da mortalidade infantil, a gente está muito próximo daquilo que é recomendado pela ONU, em torno de 15 por 1.000. Tá? 15 mortes de crianças para cada grupo de 1.000 habitantes. A gente está perigosamente muito próximo a essa taxa. Tá? Dando sequência, falando um pouco mais sobre políticas públicas, porque já vi muita questão tratando desse assunto. Tá? Que tipo de política pública, que área que deve ser priorizada para investimento para se combater a mortalidade infantil, para se diminuir a mortalidade infantil? Perdão. Basicamente, a mortalidade infantil está associada a causas médicas e causas ambientais. Bom, causas médicas é óbvio, tá falando de mortalidade, tem que estar relacionada à medicina, à saúde. Então, políticas públicas na parte de saúde preventiva, no acompanhamento da maternidade, do pós-parto, né, o pré-natal e o pós-natal, são áreas muito importantes. Tá? Então, investimento na saúde preventiva e no acompanhamento da mulher grávida são coisas fundamentais para se diminuir a mortalidade infantil. Agora, a mortalidade infantil também está associada a causas ambientais. Porque, gente, mortalidade infantil não é um número de crianças até 1 ano de idade que morrem, né? Número de óbitos de crianças até 1 ano de idade. Esse dado é importante porque as crianças até 1 ano de idade ainda estão com o seu sistema imunológico em processo de formação. Ou seja, as defesas do organismo ainda não estão plenamente formadas. Por isso, as crianças estão mais suscetíveis a terem doenças que, em tese, são simples de serem tratadas, evitadas e até curadas. Tá? Então, é correto a gente dizer que a mortalidade infantil está muito ligada a causas ambientais, como, por exemplo, um bairro de periferia que não tem água tratada, que as pessoas pegam água de um poço artesiano, um bairro, uma localidade que não tem coleta e tratamento de esgoto, então todo o esgoto da residência vai para um valão que corre atrás das casas, ou que cai no rio. Rio é esse que é utilizado para abastecimento de água. Então, olha o problema. Então, essas são as causas ambientais. Então, que tipo de política a gente deve priorizar para se combater as causas ambientais da mortalidade infantil? Principalmente políticas de saneamento, tá? Porque são políticas que vão melhorar esse quadro ambiental, reduzindo, assim, a mortalidade infantil a curto prazo, a médio prazo e também a longo prazo. Tranquilo? Bom, expectativa de vida eu vou deixar para a próxima aula, tá? A segunda parte da aula. Então, se você chegou até aqui, acabou a aula, pega lá o vídeo da parte 2 e manda brasa. Beleza?